Bom dia a todos. Então, a celebração de ceia é um momento único. É uma ordenança bíblica. Que nenhum cristão deveria se ausentar nesse dia, exceto por questões emergenciais e questões de saúde. Então, o momento de ceia é o momento da gente reavaliar como é que nós estamos no nosso relacionamento com Deus. Como é que nós estamos com Deus. Então, nós temos aí 15 minutinhos aí pela frente para nós fazermos uma reflexão. Então, na manhã de hoje, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre dois personagens bíblicos, tá? Eu convido você, então, agora a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. É o livro mais fácil de encontrar, pessoal, na Bíblia. Gênesis, capítulo 4, vamos ler do versículo 23 ao 24. Gênesis, capítulo 4, 23 ao 24. Então, diz o seguinte: disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouça-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Então, Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva, e esse é um dos descendentes de Caim. Então, nós vamos analisar o caráter de duas pessoas aqui. Desse homem, o Lameque, que é um filho das trevas, e depois nós vamos ver sobre a vida de Enoque, um filho de Deus. E coincidentemente, o tataravô de Lameque também se chamava Enoque, que foi o primeiro filho de Caim. Então, a raiz dessa planta era de uma natureza má. E, consequentemente, toda a geração seguinte se corrompeu e seguiu o mau caminho. Lá em Juízes 2, capítulo 10, fala o seguinte: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Então, esse versículo bíblico está dentro de um contexto, histórico, ocorrido logo depois da morte de Josué. E seria válido para Caim? Absolutamente que não. Porque ainda Israel não existia e a presença de Deus era algo latente, contado pela boca dos próprios pais, Adão e Eva, para ele. Então, possivelmente, seus pais lhe contaram sobre as histórias do paraíso, a comunhão que eles tiveram com Deus durante muito tempo e também o arrependimento posterior, em consequência da rebeldia, onde os seres humanos separaram-se da comunhão com Deus. Então, Caim ele foi culpado pela morte de Abel, porque ele se negou a aceitar a orientação do próprio Deus, que falou para ele, o próprio Deus falou: Caim, cuidado que o pecado está te sondando, ele está na porta, hein? E deseja te dominar. Cuidado, hein? Mas só que ao invés de aceitar o convite de Deus, para amar o seu irmão Abel, o que ele fez? Ele preferiu deixar o ódio dominar o coração dele, e assim ele caiu no mesmo erro dos pais, tá? De uma outra forma, evidentemente. Então, o livro de Gênesis, ele registra o caráter de Lameque. Então, conforme nós lemos aqui, era uma pessoa que ela tinha orgulho das façanhas, orgulho das próprias façanhas, como nós falamos aqui no Rio Grande do Sul. Uma pessoa violenta, de violência, uma pessoa vingativa, tanto é que vocês veem que no texto ele fala 70 vezes mais vingança do que do próprio Caim.
uma pessoa que vivia na imoralidade. Então ele vivia com 2 mulheres. E em nenhum lugar na Bíblia Deus dá essa permissão para a poligamia, né? Pelo contrário, o ensino que nós temos é de fidelidade conjugal. Então, classificação desse pecado é imoralidade sexual. Aí ele fez o que? Assassinou um menino. Uma pessoa indefesa, tirou a vida de alguém. E o que Deus disse lá em Êxodo 20, nos mandamentos? Não matarás. Então, o que aconteceu com toda aquela geração? Um coração voltado a praticar o mal, tendencialmente perverso. Deus exerceu juízo sobre o mundo daquela época, trazendo dilúvio. Então, nós passamos, eu e a Suzy, a gente passamos muitos abismos ligados. E a gente conhece quantas histórias, né? E muitas vezes histórias tristes. Às vezes a gente olha para trás, a gente vê um rastro de destruição nas famílias. E durante muito tempo, talvez antes de conhecer a Cristo, a gente reproduziu isso porque era uma normalidade para nós. Tá? E depois do encontro que nós tivemos com Cristo, lá em 2 Coríntios 5,17, diz o seguinte: logo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Então, depois de Cristo, nós somos novas criaturas, novas pessoas. Eu pergunto para vocês aqui, alguém de vocês aqui conseguiu encontrar o caminho da salvação por conta própria? Alguém encontrou aqui por conta própria? Ninguém, né? Então, nós, por conta própria, nós somos incapazes de encontrar o caminho da salvação. Não há privilégio maior do que apresentar o Evangelho. E depois a gente vê aquelas pessoas que outrora eram cegos espirituais, assim como eu era, começam a enxergar nitidamente. Deus começa um processo de mudança, um processo de transformação, e aquela pessoa com o tempo não é mais a mesma pessoa. Então talvez a gente tenha tido lembranças, impactos negativos na nossa vida, com aquilo que nós vivenciamos, com aquilo que nós vimos, mas tudo isso não é uma desculpa, né, para a gente continuar reproduzindo os laços do passado, porque agora nós somos novas criaturas. Então, se alguém da família, por exemplo, vamos dar só um exemplo, se alguém lá da família, lá atrás, vem de uma família que as pessoas têm problema com álcool e tu viu a destruição que causou na família, então a gente precisa ficar atento para não cair na mesma armadilha. Então, se lembrar aquilo que Deus disse para Caim, Caim, cuidado, não segue por aí que aí tu vai ter problema, né? Vai ter problema para ti e tu vai ter muitos problemas aí pela frente. Então, o primeiro personagem, Lameque, ele fez uma escolha. A escolha que ele fez é andar sem Deus. E para andar sem Deus, lá em Gálatas 5, 19 e 21, tem uma passagem que fala o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, Lameque escolheu um caminho, andar sem Deus. E agora nós vamos para Gênesis capítulo 5, de 21 a 24, vamos ver o segundo personagem. Gênesis 5, 21 a 24, diz o seguinte: aos 65 anos,
Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então Sete foi o terceiro filho de Adão e Eva, né? O primeiro foi Caim, o segundo foi Abel, que foi assassinado, e depois Deus enviou Sete. Então, Enoque andou com Deus. Essa foi uma marca registrada da família. O filho dele, o Matusalém, foi a sua... Nós temos registro que mais viveu aqui na face da terra, viveu 969 anos. Tá? Aí, um pouco mais adiante, Deus escolhe um bisneto de Enoque, chamado Noé, que lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9, registra o seguinte sobre Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. E termina como ele andava com Deus. Lá na Galeria da Fé de Hebreus, capítulo 11, versículo 5, nós temos mais um registro de Enoque, que fala o seguinte: pela fé, Enoque foi levado para o céu, sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Então, lembrando que Enoque viveu numa época de extrema perversidade, mas ele fez uma escolha: andar continuamente em profunda comunhão com Deus. E foi a primeira pessoa a ser arrebatada na Bíblia. Enoque, ele tinha uma coisa diferente das pessoas aí da época. Ele olhava para cima. Ele olhava para o alto. Ele olhava para as coisas eternas. E nelas ele se comprazia. E nelas ele tinha prazer. Então Enoque, assim como nós, viveu aqui nesse mundo. Mas não deixou o caráter se corromper pelos prazeres e conquistas mundanas desse mundo. Que são o que? Temporárias. Enoque buscava aquilo que é eterno. Então, segundo pelo calendário judaico, nós estaríamos hoje no ano 5.781. O sistema de valores da época de Gênesis não mudou. Trocam-se as personagens, mas os pecados continuam os mesmos. Lá no ano 312, com a conversão do imperador Constantino, do Império Romano, então o mundo da época se tornou nominalmente cristianizado, de nome, né? E o vibrante testemunho cristão começou a declinar. Aquilo que era fogo no coração começou a declinar. E a ausência de perseguição por causa da fé trouxe o quê? Enfraquecimento do fervor espiritual. E estava na moda ser cristão. Assim, hoje a gente vive uma onda semelhante aqui no Brasil, que é moda ser evangélico, né? Fruto da influência de pastores coaching, astros da música gospel, mas a gente não vê nada pouco estampado no caráter de Cristo, nesses líderes aí, e principalmente nos seguidores. Então, templos cheios de pessoas vazias que estão buscando o quê? Simplesmente buscando emoção, e buscando prosperidade material, buscando curas, buscando milagres. O que as pessoas querem? Elas querem o céu aqui e agora. Mas as promessas do céu aqui e agora não existem na Bíblia, é só lá em cima. Tá? Então esse segundo personagem, o Enoque, ele fez uma escolha: andar com Deus. E lá em Gálatas 5, 22, 23, fala qual é que são os frutos de uma pessoa que anda com Deus. Diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é o quê? É amor, alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo já crucificaram sua carne com suas paixões e seus desejos. Então, dois personagens, duas pessoas, dois destinos eternos diferentes. Lameque seguiu o próprio coração. Que foi a parada final dele? O inferno. O que é o local de ausência da presença de Deus. O Enoque foi um homem que obedeceu a Deus. Qual é a parada final dele? O céu. O que é vida na presença de Deus. Então nós precisamos ser protagonistas da nossa história. Olhar para os bons exemplos. Os bons exemplos estão na Bíblia, estão de pessoas que passaram por esse mundo e pessoas que realmente se despojaram e pessoas que andaram com Deus. Então, para a gente concluir, lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, diz o seguinte: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde estiver seu tesouro, ali estará o seu coração. Meu querido, minha querida, eu tenho visto tantas pessoas, inclusive cristãos, terminando a corrida da fé erroneamente. Se essas pessoas tivessem uma segunda chance, elas viriam viver de forma diferente. Mas não tem segunda chance, infelizmente. Então, não se deixe seduzir por Satanás. Cuida bem do teu coração. Porque a Bíblia fala que o nosso coração é um coração enganoso. O estudo do último domingo aqui foi pregado sobre Lucas 16, que fala sobre o rico e o Lázaro. Então, o cerne da mensagem, da questão de Lucas 16 é o quê? Tanto desfrutar das coisas desse mundo, que é comparado a uma festa diária, tá? Pelo lado do rico, como o sofrimento e a dor de Lázaro, tudo é passageiro. Tanto as coisas boas como as coisas ruins vão passar. Então, o único legado que eu vejo as pessoas, a maior parte das pessoas deixando para os filhos, é somente material. E sabe o que vai acontecer com todo o material? O material é importante até aqui para esse mundo, mas vai ser entesourado pelo fogo, para o fogo, conforme 2 Pedro 3,7. Então a gente deve e pode deixar algum legado físico para os nossos filhos, mas o maior legado que a gente tem que deixar é o espiritual, por aquilo que é plantado no coração deles. Isso sim é investimento eterno. Então, assim ficou registrado na Bíblia. Enoque foi o quê? Um homem que andou com Deus. Davi foi o quê? Um homem segundo o coração de Deus. João foi o quê? O discípulo que Jesus amava. E se vamos dizer o seguinte, se esse livro aqui tivesse continuado e tivesse feito registros posteriores, meio versículo, um versículo bíblico, meu ou cada um de vocês, o que seria registrado aqui pro eterno? Então vamos pensar nisso, pessoal. Tem coisas que a gente precisa mudar, precisa acertar, basta a gente querer. Ainda é tempo para isso. Agora eu convido vocês a baixarem suas cabeças, a se conectarem com Deus. Vamos esquecer o almoço. Se a gente atrasar também não vai ter problema nenhum. Vamos se conectar com o Pai. Vamos pedir agora para o Espírito Santo nos auxiliar e nos fazer ver, não com os olhos físicos, mas
com os olhos espirituais. Aquilo que nós temos guardado lá no fundo da nossa alma. E a gente precisa se fazer uma pergunta nesse domingo de manhã. Qual tem sido a grande motivação da tua vida? Qual tem sido a grande motivação da tua vida? Ela está em Deus ou nas coisas criadas por Deus? Onde o teu coração está querendo te levar? Caim se deixou enganar, porque ele não quis ouvir a Deus. Talvez a gente possa até estar vivendo uma história parecida com Lameque, flertando com a imoralidade sexual. O sexo é algo para ser desfrutado numa união conjugal, algo puro. Mas talvez a gente tenha desejado a mulher, o marido do próximo. Talvez a gente possa estar se vestindo indecentemente. Talvez a gente tenha canais abertos de pornografia em casa, postando ou curtindo fotos indecentes nas redes sociais, vivendo em fornicação, em adultério. Talvez pensando até em se divorciar, até em deixar o marido ou a esposa. Hoje é o dia da gente se reconciliar com Deus. E pedir para Deus que a gente quer começar a viver uma vida de santidade. Talvez nossa vida possa ser parecida com Ananias e Safira. A gente muitas vezes gostaria de trapacear Deus com falsas justificativas. Talvez até em relação ao dízimo. Porque o dízimo, na verdade, a gente não entrega, a gente devolve a 10ª parte de tudo aquilo que Deus nos dá. Nós somos apenas administradores, mordomos daquilo que Deus nos dá. Então, que Deus ponha em nós um coração generoso. Um coração generoso para fazer a nossa parte. Talvez o nosso depósito esteja abarrotado, mas a casa de Deus passa por dificuldade. Muitas vezes o nosso bolso precisa se converter também. Talvez a gente tenha se descontrolado financeiramente, está endividado. Parece que muitas vezes falta conselho na nossa vida. Precisamos buscar alguém, um mentor, uma mentora, dentro da igreja para nos aconselhar. Muitas vezes a gente toma decisões precipitadas. Então precisamos de conselho. O cristão deveria emprestar e não tomar emprestado. Nosso Deus é um Deus de primícias, não é um Deus de sobras. Muitas vezes, como é que nós estamos com nossa vida devocional? Vida de oração. Jesus era a pessoa mais ocupada que passou aqui para a face da terra. Ele saía na madrugada e ficava até tarde orando. Leitura de meditação bíblica, frequência na célula, frequência na celebração, participação na ceia. Nós temos nos colocado para servir em algum ministério da igreja. Talvez hoje seja o dia da gente pedir constância no nosso coração. Um coração que queima pela presença de Deus. E um coração que busca fazer a vontade de Deus. Todo cristão precisa viver dentro de uma comunhão com o corpo de Cristo. Lá em Provérbios 18:1 diz o seguinte: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra Deus. Nós estamos sendo seguidores de Jesus, ou muitas vezes seguidores de influenciadores digitais, enchendo a nossa mente com fantasias. Estamos ouvindo boas pregações bíblicas, estamos ouvindo músicas decentes, músicas limpas, ou músicas que incitam a violência, uso de drogas, vida fácil, sexo livre. Como é que está o controle, muitas vezes, da nossa língua? Muitas vezes a gente fazendo comentários maldosos de outras pessoas, de autoridades políticas. A gente precisa cuidar com os nossos comentários, principalmente
nas redes sociais, porque nós pertencemos agora a Cristo. Ele é o nosso Senhor. E Jesus é alguém que se importa com os perdidos desse mundo. E você, como seu discípulo, está tentando evangelizar as pessoas do seu círculo de relacionamento? Talvez quantos anos é que a gente não leva mais ninguém para Jesus? Precisamos fazer uma análise. Então, pessoal, eu vou fazer uma oração agora, depois vamos deixar uns minutinhos para a gente fazer uma análise, se reencontrar com Deus e depois participarmos da ceia. Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo privilégio de participar desse momento de ceia. Nós nem somos dignos de tamanho privilégio. Pai, mesmo depois do novo nascimento espiritual, continuamos habitando nesse corpo de pecado. Viemos humildemente, com o nosso coração arrependido, te pedir que nos perdoe de toda a culpa, de todo o pecado, consciente e inconsciente. Limpa-nos, Senhor, de toda e qualquer impureza, de toda e qualquer maldade. Ajuda-nos, Senhor, a mudar nossos pensamentos, nosso caráter, a nossa natureza mundana, as nossas motivações erradas. Ajuda-nos a ser aquilo que idealizaste na criação, a imagem e semelhança do teu amado Filho. Oramos agradecidos por poder participar nessa manhã de ceia. A ti, ó glorioso Pai, em nome do Senhor Jesus que vive. Amém. Então, vamos deixar um momento para nós fazermos uma análise, uma reflexão interior. E na sequência nós vamos ler o texto da ceia e depois nós vamos participar da ceia. Vamos ler, pessoal, o trecho da ceia. Minha esposa aqui vai ler Lucas 22, 14 ao 20. Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice
é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Então, o Odi vai orar para nós aqui em favor do corpo de Cristo oferecido em nosso favor. Querido e amado Deus, Pai, te louvamos por este momento em família, Senhor, onde estamos aqui, Pai, para reconhecer o sacrifício que o Senhor fez por todos nós. Onde o Senhor entregou o seu corpo na cruz, Pai, para pagar por uma dívida que não era sua, Pai, que era nossa, para pagar pelos nossos pecados, Senhor. Então, querido Deus, nós te louvamos por este momento, Pai, onde nós podemos reconhecer todo esse sacrifício, Pai. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês podem se aproximar para tomar os elementos, pegar os elementos aí da ceia. Depois nós vamos. Pessoal, podem então tomar do pão e comer. A Fran vai orar para nós agora pelo sangue de Cristo derramado em nosso favor. Querido e amado Deus,
Pai, estamos hoje aqui reunidos diante de Ti, Senhor, para lhe agradecer, Pai, para lhe louvar, pois reconhecemos, Senhor, todo o sacrifício que o Senhor tem feito por nós, Pai, por ter entregue o Seu Filho, Senhor, para pagar pelos nossos pecados, Senhor. Lhe agradecemos, Pai, por tudo, Senhor. Lhe agradecemos pelo sangue derramado do Seu Filho. Lhe louvamos sempre, Senhor, em nome do Seu Filho que vive, Jesus Cristo. Amém. Então podem tomar o suco. Nós vamos cantar então essa música Meu Jesus Salvador, que ela é bem propícia para um momento como esse. E uma sugestão do Vanderlei aí, da gente deixar essa música para o final, que ela é uma forma da gente terminar com uma meditação, né, sobre isso que a gente acabou de fazer agora. Então, se você quiser ficar de pé, para a gente cantar essa música. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu poder. Consolo Senhor, toda a terra e cante poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e rujam os mares ao som do teu nome. Alegre te louvo por Deus grandes feitos, estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém? Coração tá alegre? Tá, né? Tá leve? Boa, isso aí.
Bom domingo a todos. Alegria que a gente pode estar junto aqui mais uma vez. Vamos lá.